Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Voz em Monólogo, onde eu coloco a minha voz a favor dos que não foram ouvidos, a favor da sua voz e também da minha. E hoje eu quero falar para vocês sobre algo muito legal que eu gosto muito de falar. É algo que eu trabalho, né? Eu já venho estudando há muito tempo e que eu gosto de desmistificar. Quando a gente fala de alma, né, eu quero falar para vocês sobre alma. Quando a gente fala de alma, as pessoas já levam alma para quê? Religião. Aí leva para espírito, que leva para espiritismo, e aí bagunçou todo o pensamento. Quando eu falo de alma, eu estou falando de uma inteligência. Eu estou falando de algo que nos compõe. Quando eu falo da alma do indivíduo, eu estou falando do meu ser, do que me compõe. Eu tenho uma alma, né? Quando eu falo que são memórias, né? Que são, é como se fosse a minha, tudo que me compõe da minha memória. Mas não é só a pessoa que tem alma. Quando eu falo de uma cidade, a cidade tem a sua alma. É o seu jeito, é como as pessoas pensam, como as pessoas vivem. E é totalmente diferente da cidade do lado. E aí, quando eu falo de estado, vou ampliando, tá? Eu falo de cidade, de bairro. Um bairro também é diferente de outro, bairro tem a sua alma. A rua tem a sua alma. Então, olha, o indivíduo, a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país. Vamos pensar no nosso país, Brasil, como é a alma do nosso país. Quando a gente pensa no nosso país, ele tem um jeito, ele tem uma forma, ele tem um calor, ele tem um cheiro. Isso tudo é a alma do nosso país. E aí, quando a gente pensa em outro país, por exemplo, vamos pensar na Argentina. Olha, pense aí, vocês vão sentir no corpo de vocês, parece que o Brasil é mais quente. Aí você pensa na Argentina, parece que é mais frio. Ah, mas é porque lá é mais frio, Priscila. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com a forma que é, o jeito que as pessoas agem, como que é o contexto, a forma de lidar com as coisas, as raízes, as histórias. Aí a gente vai pensar em Portugal. Aí cada país que eu falo, percebe no seu corpo como você sente. Os Estados Unidos, aí a gente já sente uma coisa assim mais moderna, né? Aí quando a gente vai para países mais antigos, aí vem uma coisa mais de nostalgia. Aí a gente vai para a Itália, a gente vai para a Grécia. Percebe? Cada país tem a sua alma. E também as empresas são assim. Cada empresa tem a sua alma, que é o que a gente fala da alma do negócio. Toda empresa tem a alma dela, que é o jeito dela, que vem desde a formação dela. Uma empresa, vamos pensar, né, no beabá. Quando foi criada a empresa, alguém teve uma ideia, né? Essa pessoa teve uma ideia, nossa, eu vou criar uma empresa. E aí, como que ela vai ser? Nossa, ela vai ser assim, 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 assim. Eu quero fazer isso, isso e isso. Eu quero que os clientes cheguem assim. Quando eles chegarem, eu vou fazer dessa e dessa forma. Os meus funcionários, eles vão fazer assim, assim, assim. Às vezes acontece assim, às vezes não. Às vezes tem uma necessidade e a pessoa precisa ter o dinheiro e ela fala, eu vou fazer uma coxinha para vender. Um chocolate. E aí a pessoa começa a fazer um chocolate, e aí aquele chocolate dá muito certo, e aí ela começa a vender, e aí ela precisa contratar uma pessoa, aí já começa a empresa. Porque aí já vem outra pessoa. Aí no decorrer do tempo vem outra pessoa, aí a clientela começa a crescer, aí ela precisa ter uma forma de atender, a logística, como que ela pensa, como que ela acha que o cliente é, se o cliente é especial, se não é, se ela cativa aquele cliente para ele voltar, ou se ela para ela vender uma vez, o cliente voltar ou não voltar não faz diferença. Tudo isso é a alma do nosso negócio. É a alma não só do meu negócio,
do seu negócio. Priscila, mas eu trabalho só eu. E aí também tem uma alma. Porque tem a ver com você, como você vê tudo isso. Priscila, eu nunca pensei nisso. Você não precisa pensar. Mesmo sem pensar, você já age. Porque se você tem um cliente, dois clientes, três clientes, como você age? Ah, se ele não vier, ele pode ir embora, outro chega. Quer dizer, você não está dando valor. Aí você tem um monte de funcionário. E aí você age com seus funcionários como se fosse pai, como se fosse mãe. Eles te chamam de pai, te chamam de mãe. Aí você dá dinheiro fora de hora, você faz vale que não precisa, você não desconta. E aí dá tudo errado lá na frente. Por quê? Porque na empresa tem um equilíbrio. O dar e o receber precisa estar bem alinhado. E aí na alma do seu negócio, você acha que tem que ser pai e mãe. E aí você passa por cima de uma hierarquia, que todo mundo tem seu pai e sua mãe, e aí começa uma confusão. Então, como é a alma do nosso negócio, é muito importante a gente pensar nisso. E aí, eu lembro muito claro, quando meu pai tinha uma empresa que prestava serviço para a empresa de bebidas. E aí ele tinha pessoas que descarregavam os caminhões. E aquelas pessoas eram pessoas que tinham a vida muito tumultuada. Muitos eram ex-presidiários, outros eram alcoólatras, outros viciados em jogos, outros tinham muitos filhos, né, e muitos conflitos em família e tudo mais. E eu era responsável pelo pagamento daquelas pessoas. E aí eu comecei, como era a alma daquele nosso negócio? A alma do nosso negócio era um senhor que tinha uma empresa e que acolhia todos, sem preconceito, sem julgamento, acreditava que qualquer pessoa tinha o direito de um trabalho, de ser respeitada, independente das suas atitudes passadas. Era assim a alma do nosso negócio. Só que a gente também pensava que a gente precisava auxiliar aquelas pessoas no desenvolvimento delas, no crescimento delas. E aí, o que eu fazia? Eu ajudava de todas as formas, faltava um gás, eu fazia o vale para o gás. Faltava o dinheiro do leite, eu fazia o vale do dinheiro do leite. Aí quando chegava a data do pagamento, as pessoas não tinham dinheiro para receber. Aí eu tinha que fazer o quê? Outro vale. E aí eu lembro muito de uma história de um funcionário que ele tinha o vício, né, de jogo. E aí, todas as vezes que ele recebia, ele ia lá e jogava e perdia todo o dinheiro. E aí, o que eu fiz? Eu combinei com a esposa dele que eu iria pagar para ela e não para ele, porque ele tinha crianças pequenas. E aí faltava leite, faltava comida na casa e eu combinei com ela. Então você vem receber e eu não passo dinheiro para ele, né? E se você quiser, você passa um pouco para ele. Ver se eu tinha alguma coisa com aquilo, se aquilo era da minha conta. Mas a alma do meu negócio era aquilo, da gente querer cuidar das pessoas, mas num lugar de muito carinho e aí fora do nosso lugar, que era de pai e mãe. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que a gente ajudava tanto, quando eles iam embora, eles levavam na justiça. Porque a troca era desregulada, né? A gente fazia muito. Então, mas era por quê? Era a forma que o meu pai, ele criou a empresa. E aí eu dei sequência porque eu aprendi, foi isso, então eu tinha que fazer daquela forma. Mas eu entrava em assuntos que não eram da minha conta. Hoje eu vejo isso, né? E eu vejo muitos empresários fazendo isso. A gente vai criando tanta intimidade, um bem-querer tamanho com os nossos funcionários, que a gente acaba intrometendo onde a gente não é chamado. E isso depois dá errado. Então, a gente precisa conhecer a alma do nosso negócio, como é que a gente pensa. Porque como a gente pensa, é como o nosso funcionário vai pensar, mesmo se a gente não falar. Então, vamos supor que eu não gosto de gente, mas eu abro uma empresa. E aí, toda vez que vier um cliente, a memória que tem na empresa é: eu detesto gente.
Então, os nossos funcionários também não vão querer atender bem. Eles vão fazer de uma forma que vão dispensar as pessoas. A pessoa, ela vai... Ah, não quis. Por que não quis? Ah, não quis. Falou que estava sem dinheiro, falou que não era a hora. A pessoa não cria nem movimentos de querer trazer o outro. Tem a ver com ela, tem a ver com a alma do negócio. E aí acaba contratando pessoas que também pensam igual. Então, é muito importante a gente querer conhecer essa alma do nosso negócio. E aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa teve uma ideia, não, vou fundar uma empresa, fundou a empresa, começou, deu errado. Ela vende a empresa. Aí, a alma do negócio é dela, da que está dando continuidade, ou da anterior? Muitas vezes, da anterior. E aí, a gente não olha para aquela alma. Aí é preciso dar um lugar no coração, para ter permissão para começar a fazer diferente. Porque quem deu o pontapé inicial, quem começou tudo, quem falou, quem fez, quem buscou, quem construiu, quem fez o CNPJ. Priscila, mudei o CNPJ, mas todo um caminho já foi trilhado. Não tem a ver com o número, tem a ver com a alma do meu negócio. Tem a ver com a alma daquele negócio. Então, gente, eu adoro estudar sobre isso, eu acho muito lindo. Então, as empresas, elas precisam de alguém que possam auxiliá-las a olhar para isso, a olhar para a alma do negócio delas. E aí, a gente olha para a alma que tem a ver totalmente com os donos, né? E a gente olha para os funcionários, o tanto eles estão conectados com essa alma, e como a pessoa pode, né, a empresa pode fluir, porque às vezes a empresa está fluindo porque não sabe disso. É uma empresa que tem um produto maravilhoso, um monte de cliente querendo, mas não está fluindo. O dinheiro entra e não fica. Por quê? Porque tem algo ali que a pessoa não conhece, que desconhece. Então a gente, tudo que a gente pensa, que a gente sente, é sim refletido por onde a gente passa. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos com amigos, seja na religião, onde a gente anda. O que está dentro reflete fora. É isso. Talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso tudo que eu falei. E eu estou dizendo isso para você que tem uma empresa, mas também para quem trabalha numa empresa. Passa a ser mais perceptivo, perceba o que é a alma que rege as coisas, né? A alma de cada coisa. Eu espero que esse conteúdo tenha chegado em você com muito amor e que você possa usá-lo no seu dia a dia. Até o próximo. Beijo.